Você já ouviu falar de sarcopenia? Pois é, meu amigo, sarcopenia. Esse nome feio é um processo natural e progressivo de perda de massa muscular que pode prejudicar até a nossa saúde, viu? E olha, gente, vocês perceberam aí que a Simone falou que os dois fatores mais importantes para que a gente não perca a massa magra, além do que a gente já vai perder mesmo, né, com a idade? Alimentação e exercício físico. Alimentação, ok, ela já falou aí as dicas pra gente. Agora, o Daniel Fileto está com o Leandro Varik, que é personal trainer, especialista em síndrome metabólica. E eles vão falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, né? A massa magra que a gente pode ganhar um pouquinho mais junto com a atividade física. Vamos ver? E agora, ao vivo, eu vou continuar falando do assunto da sarcopenia com o personal trainer Leandro Varik. Você é especialista na síndrome metabólica, né, Leandro? Agora eu queria saber, de uma forma mais fácil assim, de explicar, o que é essa síndrome metabólica? A síndrome metabólica é a presença de pelo menos 3 alterações metabólicas, que a gente pode considerar a obesidade, a hipertensão arterial, o diabetes e também o descontrole de gordura no sangue, que são as taxas de triglicérides e HDL, que é o colesterol bom. Presença de 3 desses fatores já se enquadra como síndrome metabólica já. E aí a perda de massa magra... Não, mas é massa magra ou massa corporal? Eu não sei a diferença. A massa magra e a massa gorda, ela tem uma diferença, às vezes até que são confundidos, né, pelas pessoas, né? Quando a gente faz um exame de composição corporal, a gente identifica primordialmente o percentual de gordura e outros fatores que é a presença de tudo aquilo do nosso corpo, do nosso organismo, que não está relacionado diretamente com a gordura. E aí é onde entra o termo massa magra, né? E aí quando a gente fala de massa muscular... Os ossos, por exemplo? Isso, os ossos também se encaixam como massa magra, né? Os nossos tecidos, os nossos órgãos. Então tudo que não é peso gordo se encaixa em massa magra. Mas a massa muscular, propriamente, então, é uma parte dessa massa magra. Entendi, é um dos elementos que compõem a massa magra. Exatamente. E qual que é a relação da gordura com a massa magra? Se eu perder gordura, automaticamente eu ganho massa magra ou não? Não necessariamente, né? Existe uma relação de proporção, onde o metabolismo, conforme tem um percentual menor de gordura, até visualmente a gente vai conseguir visualizar melhor, que é o que a gente às vezes chama em algumas situações de definição muscular. Mas não necessariamente, se você tiver um baixo percentual de gordura, significa que você está com um nível de massa muscular adequado para o seu peso também, para sua altura. Então precisa ser comparado mais a fundo, investigado mais a fundo. Entendi. Então tem diversas causas para sarcopenia, inclusive a idade também, né? Com o avanço da idade vai favorecendo a perda da massa magra. E o que a gente pode fazer então para tentar manter a saúde e a massa magra também no nosso corpo? Essas próprias doenças metabólicas, né, esses quadros crônicos, têm relação com a perda de massa magra, mas como você falou também, né, Dani, o envelhecimento natural, o processo de envelhecimento, a perda de função está muito relacionado com essa degradação da massa muscular, especificamente, que é a que a gente chama de sarcopenia. Mas uma pessoa sedentária, inativa, que na sua atividade diária e de trabalho ela tem pouca atividade, movimentação, exercício, pega peso, agacha, faz pouco movimento, ela tende a ter uma perda muito mais acentuada de massa muscular. Então exercício é bom por 2 motivos. Porque evita a doença que pode causar sarcopenia e também evita a sarcopenia em si, natural, né? Exatamente. E aí quando a gente está falando especificamente em massa muscular, a gente está se direcionando para dentro do exercício, para exercícios de força. Então não são exercícios aeróbios, correr, por exemplo. Exatamente, uma esteira, uma bicicleta. Entendi. Você pode ensinar alguns exercícios de musculação para a gente manter nossa massa muscular? Posso. Quando a gente vai falar de força e saúde, a gente tem que pensar mais em grupos musculares maiores. Então eu vou dar exemplos voltados para exercícios de peitoral, de costas e de pernas, que são os principais para manter a massa magra. Beleza? Por exemplo, a flexão de braço, que é o tradicional para a gente fazer peitoral. Eu vou demonstrar para você se quiser fazer também. Certo, vou fazer sim. Então a flexão de braço é importante se você vai fazer em casa, com uma cadeira, que apoie a cadeira em algum lugar para ela não arrastar, para segurança também, né? E aqui, quando a gente faz inclinado ao invés de fazer no chão, é um pouquinho mais leve, tá? Então,
Flexione e estende com a coluna totalmente retinha, olhando para frente. Não pode deixar cair o quadril e nem subir. E uma outra variação é com o joelho, o mesmo exercício. Fica um pouco mais leve também. Um pouquinho mais leve. Um idoso pode fazer esse exercício, por exemplo? Pode fazer, sempre preferindo para o mais fácil, para depois partir para os mais difíceis. E nessa situação, o mais fácil seria com o joelho no chão. Posso tentar também? Claro, Aí vamos você lá. me fala, então, o que a pessoa que está em casa precisa prestar atenção para não machucar, por exemplo, a coluna, né? Que é Perfeito. seríssimo. Então vamos lá, eu Vamos vou lá. fazer primeiro com o joelho no chão, depois eu tiro. Tá. Aqui então, Então, se você tiver uma superfície para apoiar, de preferência que esteja estável, né? Vou Uma até parede, apoiar aqui né? para você, certo. encostado para não arrastar. O que eu preciso prestar atenção? Primeiro ponto é o joelho. O seu joelho, de preferência, ele tem que estar acolchoado, com algum colchonete, alguma almofada no chão, Certo, para você não colocar muita pressão na articulação. certo. O segundo ponto, você tem que ficar um pouquinho mais longe com os joelhos do banco e descer o seu quadril. Certo. Vocês vão conseguir visualizar de lado aí que as costas dele, o quadril e o ombro aqui estão mais alinhados. Não pode ficar nem o quadril muito alto e nem muito baixo. Entendi. Agora eu tô segurando, agora você vai fazer a flexão. Cotovelo, flexão e extensão. Assim, né? Exatamente. E você pode controlar também a respiração, puxando o ar quando desce, sempre segurando o movimento na descida, mais lento, e solta o ar subindo. E aí quem quiser, quem achar muito leve, pode tirar o joelho do chão. Pode tirar o joelho e, em um terceiro momento, por exemplo, fazer no chão, que já vai ficar mais pesado Entendi. o exercício também. Esse foi apenas um dos exercícios, mas você passa outro pra gente daqui a pouquinho? Passa sim, a gente faz outro. Então, Mira, daqui a pouco eu vou voltar com mais exercícios para musculação, que é bom para evitar doenças e também a sarcopenia com o Leandro Varik. É já, ao vivo. Até mais, Mira. Isso aí, Dani. Até mais. Obrigada, Leandro. Daqui a pouco tem mais exercícios aí. Você viu, né, gente? É coisa simples que dá pra gente fazer em casa. Quem não tem grana para ir numa academia, quem não quer pagar um personal trainer, não tem desculpa. A gente consegue fazer com uma cadeira dentro da nossa casa. Isso que é o mais legal, tá? E agora vamos lá pra fora do nosso link junto com o Daniel e o Leandro para mais exercícios pra gente não perder a nossa massa muscular. Vamos lá, bora, Dani! E agora eu tô aqui com o Leandro, a gente tá ao vivo aqui no calor, né, Leandro? Falando sobre a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Quando que começa a ficar preocupante? O que a pessoa sente? Tá, com o avanço da idade é normal que você tenha essa perda de massa muscular. Você deve ficar atento se você tiver algum sintoma ou de alteração metabólica, como eu citei antes, né? Se tiver diabetes, hipertensão, alguma doença metabólica, você deve ficar atento ao seu peso corporal no geral, porque tem associação de perda de massa magra. Se você tiver fraqueza, indisposição, baixo nível energético, tem relação também. Resistência insulínica também tem. E no dia a dia, começou a perder força, não consegue levantar, agachar, pegar um peso, já é um sinal de que está perdendo muita massa muscular. E aí uma das melhores medidas preventivas é o exercício, então bora malhar? Exatamente. O que a gente vai fazer agora? Então, para complementar, para a gente já ir para o exercício, pense que você não precisa ter muita variedade de exercícios, focar mais nos exercícios de peito, como a gente deu os exemplos já, de costas e de pernas são os principais para a gente ter a manutenção da massa magra, são os principais. Fazendo isso, você já vai ter uma manutenção legal. E aí, quando a gente pensa em repetições, séries, começa fazendo uma série só de cada exercício, depois coloca duas. E repetições você pode ir pela sua própria percepção de esforço. Qual que você vai passar agora, por exemplo? Vamos fazer a remada para trabalhar as costas. Certo. Que pode ser, aqui é um elástico, mas poderia ser um peso. Se você não tiver um pezinho na sua casa, pode arrumar. Pode ser saquinho de feijão? Pode ser saquinho de feijão, E de aí? arroz. Qualquer aí? coisa que sirva de pezinho. Aí você coloca Certo. nos dois lados. Vou dar o exemplo do elástico, aí você faz então, Dani. Beleza. Pode colocar o pé. Aí a posição da coluna é sempre a mesma, alinhada aqui, ó. Não vai ficar nem corcunda e nem o contrário, né? Movimento contrário aqui. Então vai fazer a puxada com as costas retinha, subindo o cotovelo e segurando a descida. Solta o ar quando sobe. Não e volta puxa com o ar. tudo, né? Nunca volta com tudo. Você tem que respeitar as duas fases do movimento. Vou tentar fazer, então aí você me Vamos lá. corrige pra ver se eu entendi certinho. Então o elástico aqui, E coloca aqui debaixo do pé, certo? poderia ser um pezinho, a mesma coisa. E essa Tá? perna aqui? Essa outra perna você pode deixar um pouquinho flexionado, como você se sentir mais confortável. Certo. O importante é a sua coluna, ela tá um pouquinho arredondada. Certo. Isso, deixou alinhado. Assim. Aí faz a puxada, solta o ar quando puxa e puxa o ar quando desce, segurando a volta.
Aqui você vai estar trabalhando a parte das costas, dorsal. A respiração também é importante? Ela é importante para ajudar tanto na estabilidade, deixa eu só corrigir um pouquinho aqui, tanto na estabilidade do seu corpo, para você manter a postura correta, quanto para ativar a musculatura também. Se você fizer o contrário, não tem tanta importância quanto você respirar, porque não pode bloquear a respiração. Entendi. Prender o ar para puxar com mais força, isso não pode. Isso, às vezes acontece, mas isso é num nível mais avançado. Quantas repetições eu posso fazer, as pessoas em casa podem fazer também? Vai depender muito do seu nível de condicionamento e também há quanto tempo você já está treinando, mas você pode se guiar aí em casa pela sensação de fadiga. Começou a queimar, se estiver no começo, já para. Mas não força muito não, porque pode machucar, pode ser perigoso. Né? Exatamente, principalmente se estiver fazendo sozinho. E para as pernas? E vamos fazer para as pernas, que é o principal também. Você pode usar a própria cadeira e só sentar e levantar. Quer fazer, Dani? Isso é fácil. Isso é fácil, ó. Tranquilo. Ó, isso aqui, ó, tranquilo, beleza? Sentei. Tá errado? Então você vai sentar e levantar, vamos ver. Levanta e senta. É importante na hora de sentar, sempre segurar o peso, porque se você só soltar o peso, você não vai estar trabalhando. Certo. Então desce devagar. Então desce devagar. Se tiver dificuldade de manter a postura, o Dani conseguiu manter, mas se tiver dificuldade, pode deixar o braço para frente. Para frente, assim facilita mesmo. Se o braço estiver caindo, significa que as costas também estão caindo. Então, mantendo o braço, tá tudo alinhado, tudo certinho. E um outro ponto importante, principalmente se tem dor no joelho, regula a altura do banco. Tá muito baixo, vai forçar um pouquinho mais a articulação. Esse banco, por exemplo, é bem baixo. Então vai forçar um pouquinho mais a articulação. Coloca um banco maior. Pode colocar, por exemplo, almofada? Pode, só sempre tomando cuidado que a almofada, às vezes, ela pode te jogar um pouco pro lado. Desnivelar, desequilibrar, Mas pode colocar, se ela ficar firme de alguma maneira, ou colocar algum objeto também para limitar. E aí eu acho que a dica principal é respeitar o corpo, não forçar muito, para realmente não correr nenhum risco de machucar a coluna, de machucar o músculo também, de estender, né? Exatamente, começar aos pouquinhos, não precisa fazer muitas vezes o mesmo exercício. Faz até começar a sensação de queimação, vai pro próximo, vai aos pouquinhos. Então, você que está em casa aí pode começar a fazer também para cuidar da sua massa muscular, evitar, né, a sarcopenia, e manda foto pra gente fazendo exercício também. Mira, você gostou das dicas? Se eu gostei. Obrigada, Dani. Obrigada, Leandro. São exercícios simples, né, Daniel? É isso aí que eu gosto. E isso que você disse agora no finalzinho, eu acho que é a chave de tudo. Para quem não está acostumado a fazer nada, né, precisa começar. E não precisa começar com tudo e se machucar, como o Leandro disse. Começa devagarzinho, 10 minutinhos ali por dia e vai indo. Quando você vê, você já está fazendo. Obrigada, viu? Valeu. Beijo, até amanhã.